A partir de agora, ao vivo, direto de Mirassol para a internet e pela Rádio Novo Tempo de São José do Rio Preto, a série Profecias para o Tempo do Fim. Hoje à noite nós vamos estudar um tema que para muitos cristãos pode soar como uma grande surpresa. Mas, na verdade, a Bíblia é muito clara em relação ao estado do homem na morte. O que acontece com a pessoa quando ela morre? Vocês vão descobrir nessa noite que o que a maioria das igrejas ensina por aí não tem absolutamente nada a ver com a Bíblia Sagrada. A maioria das igrejas, aliás, eu deveria dizer todas as igrejas, ensinam que a alma é imortal. Ou seja, as igrejas ensinam um conceito grego, um conceito helenístico da personalidade humana. Entendem que a matéria é essencialmente má e o espírito é bom. Então, há uma ideia dualística. Há uma separação entre matéria e espírito. Essa ideia não é uma ideia bíblica. Isso é filosofia pagã grega. A posição bíblica é a posição holística. Ou seja, o homem é um ser completo. Alma, não é? E matéria. Não existe, segundo as Sagradas Escrituras, vida fora da matéria. A ideia de que existe uma entidade espiritual que vive fora do corpo, fora da matéria, essa ideia não é bíblica. Agora, eu estou surpreso, porque de algumas décadas para cá, alguns teólogos evangélicos decidiram abandonar a tradição e voltar para a Bíblia. Teólogos como Stott, como Oscar Cullmann e outros famosos no meio evangélico, abandonaram a tradição e voltaram para o assim diz o Senhor. E é interessante que hoje alguns teólogos evangélicos ensinam exatamente o que a Igreja Adventista do Sétimo Dia sempre pregou. Ou seja, estão ensinando o que a Bíblia fala a respeito do homem na morte, do estado do homem na morte. O que acontece com a pessoa quando ela morre? Eu normalmente faço a palestra na íntegra. Ou seja, eu faço 3 palestras numa só. Mas eu falo mais de 90 minutos. Às vezes eu falo 1h40, 1h50. Então hoje, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou dividir a palestra em 2. Apresento a metade na palestra de hoje e a metade na aula de amanhã. Mas você que me ouve pela Rádio Novo Tempo, você que me assiste agora pela internet, e você que está aqui hoje à noite ao vivo na igreja de Mirassol, você não pode perder a próxima aula em hipótese alguma. Eu fico preocupado e por isso falo tudo numa noite só. Porque eu tenho medo das pessoas não ouvirem a segunda parte. Mas você não pode deixar de ouvir a continuação da palestra na aula de amanhã. A mortalidade da alma. O que acontece com a pessoa quando ela morre? E depois da morte? Ensinam por aí que a pessoa, quando aceitou a Jesus como Salvador e Senhor e foi fiel a Deus, ao morrer, ela vai direto para o céu. Por outro lado, a pessoa que não abraçou a Jesus como Salvador e Senhor, que não tomou uma posição ao lado de Cristo, essa pessoa, então, ao morrer, vai para o tormento eterno. E fica queimando por toda a eternidade. Há uma outra ideia que diz que quando a pessoa foi mais ou menos, ela vai para um lugar intermediário chamado purgatório. Na verdade, queridos, nós vamos ver dentro da Bíblia que não há estado consciente após a morte. Pasmem, para a Bíblia Sagrada, quando a pessoa morre, ela morre mesmo.
Interessante, não é? Quando a Bíblia fala em morte, é morte mesmo. A Bíblia é um livro racional, um livro inteligente, um livro lógico. Essa história, não. Está lá o corpo sem vida, né? Não, não chora não. Ele foi para um lugar melhor, mas foi para onde? Deus o levou para onde? Nós ouvimos muitas frases por aí e não paramos para conferir dentro do assim diz o Senhor. Nós vamos ver dentro da Bíblia, a partir de agora, o que acontece com a pessoa quando ela morre. Antes de falar sobre o que acontece quando ela morre, vamos ver como a pessoa foi criada, como o ser humano foi criado. Gênesis 2, o versículo 7. Gênesis 2, o versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então formou Deus, o Senhor Deus, ao homem do pó da terra. Ou seja, Deus formou um boneco. Desenhou um boneco do pó da terra. Cientistas, já há algum tempo atrás, pegaram um corpo humano, pegaram um cadáver, dissecaram o cadáver e descobriram que há no corpo humano exatamente os mesmos elementos químicos que há no pó da terra. É a ciência comprovando a Bíblia. A verdadeira ciência não contradiz a Bíblia, nem vice-versa. Há no corpo humano exatamente os mesmos elementos químicos que há no pó da terra. A ciência comprovando que há palavra de Deus. Quando o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, aquele boneco tinha vida? Não. Então diz a Bíblia que o Senhor Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então vejam só, queridos. O pó da terra, a matéria, mais o sopro de Deus, mais o fôlego de vida. O pó da terra, a matéria, mais o fôlego de vida, é igual à alma vivente. Então entenda uma coisa simples. O homem não possui uma alma. O homem é uma alma. O homem é uma alma composta por matéria e espírito. Matéria e o fôlego de vida. Quando a pessoa morre, o que acontece, queridos? A palavra espírito é traduzida na Bíblia muitas vezes como palavras em hebraico e grego. São traduzidas como espírito, coração, mente. A maioria das palavras são traduzidas como espírito. Agora vejam, há duas palavras, ruá e pneuma. Ruá em hebraico e pneuma em grego, que significam fôlego de vida. A palavra pneumático, por exemplo, que nós abreviamos para pneu, vem do grego, é algo cheio de ar. Então Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então o homem, queridos, é uma alma composta pelo quê? Matéria mais o fôlego de vida. Quando a pessoa morre, o que acontece? O pó da terra, a matéria, menos o fôlego de vida, é igual ao quê? Vamos deixar que a Bíblia responda. Gênesis 2:17. Já estudamos o capítulo 2, o capítulo 3, quase que na íntegra, ao estudarmos sobre a origem do mal e a queda do homem. O Senhor Deus disse: de todas as árvores do jardim comereis livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou da ciência do bem e do mal, disse Deus: não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Certamente morrerás. Aí a serpente, em Gênesis 3, versículo 4, nós estudamos aqui que a serpente não falava. Houve uma incorporação do espírito mal, né? Satanás tomou posse do corpo da serpente. E Satanás, então, através da serpente, disse o quê? Para Eva: certamente não morrereis. E eu disse aqui numa aula anterior que essa foi a primeira sessão espírita
do planeta Terra, dirigida pela mesma pessoa que dirige todas as outras, Satanás e os seus anjos. Note, houve uma incorporação, o espírito entrou no corpo da serpente, e conversando com Eva, disse: certamente não morrereis. Deus disse: certamente morrerás. O demônio disse: não, você não vai morrer não. João 8,44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele, o diabo, foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele, Satanás, profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E entre tantas mentiras engendradas pelo demônio, há a ideia antibíblica da imortalidade da alma. A ideia de que a alma é imortal não é uma ideia bíblica. É uma ideia satânica, que é o pai da mentira. Satanás é o pai da mentira. Entre várias mentiras, ele inventou essa, que a alma é imortal. E infelizmente a maioria das igrejas cristãs ensina uma farsa, uma mentira totalmente contrária à palavra de Deus. Se não, vejamos. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Eclesiastes 12, o versículo 7. O pó volte à terra como era, e o espírito, o fôlego de vida, volte a Deus que o deu. Mas pastor, é isso mesmo que eu creio. Quando a pessoa morre, o pó volta para a terra, e o espírito volta para Deus, vai para o céu feliz. Não. Deus soprou o fôlego de vida. Quando a pessoa morre, Deus inspira esse fôlego de volta. Não há vida consciente após a morte. Mas eu não quero filosofar muito, não quero argumentar muito. Eu quero deixar que a Bíblia fale. Ezequiel 18, versículo 4. Ezequiel 18, o versículo 4. O Senhor Deus diz: eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Eu pergunto, a Bíblia responde: a alma é mortal ou a alma é imortal? A Bíblia responde, Deus responde: a alma que pecar, essa morrerá. A ideia da imortalidade da alma não é uma ideia bíblica. É filosofia pagã, que foi recebida, aceita, não é? No meio do cristianismo. Porque hoje, na verdade, queridos, que a maioria das igrejas prega por aí é uma mistura de paganismo com cristianismo. Há algumas igrejas chamadas cristãs que de cristianismo mesmo tem muito pouco. Há muita coisa ensinada por aí que as pessoas pensam que, não é, que é a religião cristã de verdade, religião pura, que é a religião bíblica, mas não é. Por isso que eu digo desde a primeira aula, nós precisamos estudar o assim diz o Senhor. Ah, pastor Mota, mas antes do senhor continuar a palestra, eu estou pensando o seguinte, pastor. Está todo mundo errado então? Só essa igrejinha de vocês aqui que está certa? Vocês que nos ouvem agora pela Novo Tempo, os que assistem pela internet, os que estão aqui, pessoas de várias denominações, há várias pessoas aqui hoje de outras denominações. Pastor, só vocês estão certos? Está todo mundo errado? Queridos, quando Pôncio Pilatos colocou o Senhor Jesus e Barrabás e pediu para os líderes religiosos escolherem entre Barrabás e Jesus, a multidão, dirigida pelos líderes religiosos da época, escolheu quem? Barrabás. A maioria está sempre errada, especialmente
quando se trata de coisas espirituais. A maioria está sempre errada. Mas eu insisto, não vá atrás do pastor Mota. Não vá atrás da igreja adventista do sétimo dia. Estude a Bíblia. Estude o assim diz o Senhor. Para confirmar se as coisas são realmente como nós estamos ensinando aqui todas as noites. A Bíblia diz, o Senhor Deus diz, a alma que pecar essa morrerá. Eclesiastes, o capítulo 3, os versículos 19 e 20. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo espírito. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Você tinha um gatinho bonzinho, nunca matou um pardal, nunca comeu um peixinho do aquário. O gatinho só tomava leite. Um dia o gatinho morreu, ele foi para o céu. Queridos, todos os seres vivos têm o fôlego de vida dado por Deus. Quando animais ou seres humanos morrem, o pó volta para a terra e o fôlego de vida volta para Deus. Não há vida consciente após a morte. Eclesiastes 9, os versículos 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Até um ditado popular, não é, irmãos? Até baseado na Bíblia. Se há uma coisa certa na vida, o que é? A morte. Então vejam, a Bíblia diz que os vivos sabem que hão de morrer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa. Porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. A Bíblia é clara. Os mortos não sabem coisa nenhuma. Sabe por quê, irmãos? Os mortos morreram. Quem morreu, morreu mesmo. Os mortos não sabem coisa nenhuma. Mas, pastor Mota, eu fui a uma sessão espírita. Eu vi o meu avô com a mesma roupa que ele estava no dia do sepultamento. A mesma voz, a mesma aparência. Então, um pouco pálido só. E ele disse algumas coisas, pastor, que só o meu avô poderia ter dito. Pastor, eu vi. O senhor precisa crer na minha palavra. Eu vi. Eu creio que você viu. Eu sei que você é uma pessoa sincera, que não está mentindo. Você foi a uma sessão espírita, você viu alguém exatamente como o seu avô, com a mesma roupa, com a mesma aparência, com a mesma voz, e dizendo coisas que o seu avô sabia e o demônio também. Quem apareceu foi o demônio, não foi o seu avô. Não foi o seu pai, não foi o seu tio, não foi a sua mãe, não foi o seu irmão. Foi o espírito mau que apareceu para você acreditar numa grande mentira. Uma mentira que é totalmente contrária à palavra de Deus, que é a verdade. E nós estudamos aqui que o único escudo que nós temos contra a mentira é a palavra de Deus, que é a verdade. Se a pessoa morreu e foi direto para o céu, ela vai amar no céu? É lógico que sim. Se a pessoa está no inferno queimando o tempo todo, vai estar odiando? Vai. Só que a Bíblia diz que a pessoa quando morre não tem mais amor, ódio, inveja, nenhum sentimento. Porque morreu, morreu mesmo. E não tem parte alguma do que se faz debaixo do sol. Eclesiastes 9, versículo 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, algumas traduções dizem para a sepultura. É uma tradução até melhor. Porque para a sepultura, ou para o além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Queridos, a pessoa
ao morrer, se ela vai direto para o céu, ela sabe que está no céu? É lógico que saberia. E havia a Nova Jerusalém, Jesus, os anjos, ela saberia que estava no céu. Se a pessoa morreu e foi direto para um lugar de tormento eterno, está queimando o tempo todo, ela não sabe que está queimando? Sabe. Só que a Bíblia diz, queridos, que após a morte não há projeto, conhecimento, ciência, sabedoria alguma. A pessoa não sabe mais nada, porque ela morreu. Salmo 146, o versículo 4. Quando a pessoa morre, sai-lhes o espírito, o fôlego de vida, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, ou seja, na hora em que a pessoa morre, acontece o quê? Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios, ou todos os seus pensamentos. A pessoa, quando morreu, acabou os pensamentos dela. Não, não fica triste não. A pessoa está olhando para você agora. Ela não queria que você estivesse chorando. Está num lugar melhor. Não é gostoso isso? É bonito. É gostoso ouvir, é bonito, mas é mentira. A pessoa morreu, não tem mais nenhum pensamento. Salmo 146, versículo 4. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Ora, se a pessoa morreu e foi para o céu, vai louvar a Deus no céu? A Bíblia diz que sim. Que no céu nós vamos louvar a Deus. Por que os mortos não louvam a Deus? Porque eles estão na sepultura. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ao morrer, devia ter ido para onde? Para o céu. Mas a Bíblia diz que Davi não foi para o céu. Sabe por quê, irmãos? Davi está na sepultura, aguardando a manhã da ressurreição. Porque Davi não subiu aos céus. Mas ele mesmo declara, estudamos o texto aqui, já disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita. Mas o mais importante é a frase que eu sublinhei, não está sublinhado na Bíblia, obviamente, sublinhei para chamar a atenção. Davi, que Deus chama o homem segundo o meu coração. Segundo a crendice popular, ao morrer, Davi deveria ter ido para o céu. Mas a Bíblia diz que Davi não foi para o céu. Davi está onde, queridos? Na sepultura, aguardando a volta de Jesus e a ressurreição dos mortos. Esses dois textos você deveria anotar na sua Bíblia, gravar. O primeiro texto é 1 carta a Timóteo, o capítulo 1, o versículo 17. Vocês sabem quantas vezes a palavra imortal aparece na Bíblia? Do Gênesis ao Apocalipse. 66 livros. 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. 66 livros. Vocês sabem quantas vezes a palavra imortal aparece na Bíblia? Só uma. Nesse texto aqui, 1 carta a Timóteo 1,17. E o texto fala sobre Deus. Que só Deus é imortal. A palavra imortal aparece uma vez só em toda a Bíblia. E se refere a Deus, em 1 Timóteo 1,17. O termo imortalidade aparece algumas vezes. Só que 1 Timóteo 6,16 diz que Deus é o único que possui imortalidade. Só Deus possui imortalidade. Queridos, anjos e seres humanos, nós fomos criados com imortalidade condicional. Qual era a condição? Permanecer fiel a Deus. O salário do pecado é a morte. Fomos criados com imortalidade condicional. Mas pastor, então, se a pessoa morre e acabou, qual é a esperança? A esperança é a ressurreição. Que eu vou ensinar na próxima aula. A ressurreição dos mortos. O milênio bíblico e as duas ressurreições. Agora entendam, para adiantar um pouquinho, a questão que vamos estudar na próxima aula. Não há uma incoerência na pregação evangélica e na própria pregação católica? Porque várias denominações ditas cristãs,
ensinam a ressurreição dos mortos, mas ao mesmo tempo ensinam que a alma é imortal. Olha, se a pessoa morreu, já foi para o céu, imagina, eu morri, estou lá no céu, faz de conta, estou lá no céu, todo contente. Aí o Senhor Jesus veio e diz: ô Roberto, no céu nós vamos ter outros nomes. Não sei que nome vou ter no céu, mas acho que Roberto tá bom já. Porque o nome Roberto significa resplandecente na glória. Não é pouca porcaria não, viu, irmãos? Roberto é o nome anglo-saxão. Se fosse resplandecente, já era chique. É resplandecente na glória. É chique no último. Então, já Roberto é um bom nome já. Mas Deus vai me dar outro nome, não sei qual vai ser. Mas vamos imaginar, estou no céu. Aí Jesus vem e diz: ô Roberto, vem cá. Pois não, Senhor. Olha, você vai voltar comigo para a terra agora, porque eu estou retornando, como eu prometi. 2.500 versículos bíblicos dizem que eu vou voltar ao planeta Terra. Estou voltando agora, e você vai comigo porque eu vou te ressuscitar. Tem lógica? Tem lógica, queridos? Se eu já estou vivo no céu, Cristo veio ressuscitar quem aqui? Se as pessoas já estão no inferno queimando, é por isso que a igreja católica, pelo menos, foi mais esperta nesse aspecto, e eles diminuíram, quase que aboliram a pregação sobre a volta de Jesus e a ressurreição dos mortos, porque viram que havia uma incoerência ali. Como é que nós pregamos? Que a pessoa ao morrer já vai para o céu, para o purgatório, para o inferno, e ao mesmo tempo pregamos volta de Jesus e ressurreição dos mortos. Há uma incoerência. Ou é uma coisa ou é outra. Não dá para crer nas duas coisas. O que a Bíblia ensina é que a alma é mortal. A pessoa morre, vai para o pó da terra. O fôlego de vida volta para Deus. Não há vida consciente após a morte. Mas as pessoas que morreram, e antes da morte, obviamente, abraçaram a Jesus como Salvador e Senhor, quando Cristo voltar, essas pessoas vão ressuscitar. Davi está no pó da terra. Não só Davi, todos os personagens bíblicos. Mas pastor, é aquele santo que eu oro sempre, está mortinho no pó da terra. Mas a santa para quem eu oro sempre, está no pó da terra. Quando Cristo voltar, todos os que morreram, tendo abraçado a Jesus como Salvador e Senhor, receberão a ressurreição. Então o que é mortal vai se revestir da imortalidade. O que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. E aí receberemos então a vida eterna quando formos glorificados. Eu explico isso amanhã, na próxima aula, nos mínimos detalhes. Os termos ou as palavras, usualmente traduzidos como alma e espírito, ocorrem mais de 1.600 vezes na Bíblia. Mas em nenhum caso estão associados a imortal ou imortalidade. Você pode achar que essa informação é de menor importância. Para mim, é algo extremamente conclusivo. Por quê, queridos? Os termos gregos e hebraicos, traduzidos como alma e espírito na Bíblia, aparecem mais de 1.600 vezes. Mas mais de 1.600 vezes, não tem um versículo que associe alma ou espírito à imortalidade. Pelo contrário, a alma que pecar, essa morrerá. Se a alma, o espírito, fosse imortal, nas mais de 1.600 vezes que aparece na Bíblia, não tem que ter pelo menos um versículo, dizendo que a alma é imortal. Não tem nenhum. Pelo contrário, só Deus é imortal. E a alma que pecar, essa morrerá. Queridos, se você crê na Bíblia, você precisa tomar uma decisão. A Bíblia ou a tradição dos homens? A Bíblia dá de 1.600 a 0. É uma baita goleada, né? 1.600 a 0. É mais ou menos é mais do que a lei, né? Porque os versículos que falam sobre a lei e o sábado são 400. Nenhum versículo fala sobre a guarda do domingo. É 400 a 0. Mas em relação ao estado do homem na morte, 1.600 a 0. Não é para ter nenhum tipo de dúvida.
A palavra inferno na Bíblia. Vejam bem. O lugar de tormento eterno, onde as pessoas ficam o tempo todo queimando, não é uma filosofia bíblica. Os termos traduzidos para a nossa Bíblia em português, como inferno, foram traduzidos de algumas palavras hebraicas e gregas. Hebraicas e gregas. Vamos ver aqui. A palavra Sheol aparece 62 vezes no Antigo Testamento. A palavra Sheol, 62 vezes no Antigo Testamento. E significa lugar de repouso dos mortos, ou sepultura. Sepultura, lugar de descanso dos mortos, lugar de silêncio dos mortos. É o que significa a palavra Sheol. Outra palavra, no Novo Testamento, Hades, aparece 10 vezes no Novo Testamento, traduzida para a nossa Bíblia muitas vezes como inferno. Tem o mesmo significado de Sheol. Sepultura, ou lugar de descanso dos mortos. Aqueles que são católicos já há algum tempo, com certeza conhecem o credo católico. No credo católico, a uma certa altura, há a seguinte frase: que o Senhor Jesus morreu e desceu aonde? Hein? Atualmente, no credo católico, reza, desceu o quê? À sepultura. Há algum tempo atrás dizia o quê? Desceu ao inferno. Lembram disso? Jesus morreu e desceu à mansão dos mortos, desceu ao inferno, desceu à sepultura. Por quê, queridos? Inteiro é uma coisa simples. Todo mundo que morre vai para o inferno. Porque a palavra inferno na Bíblia significa sepultura. Um lugar de fogo, onde as pessoas ficam o tempo todo queimando e sendo cutucadas pelo demônio. Isso é filosofia pagã, não é ideia bíblica. Na Bíblia, todo mundo que morre vai para o inferno. Não fiquem assustados não. Quando Jesus morreu, ele foi para o inferno. Ele foi para a sepultura. E ao terceiro dia ele ressuscitou. A palavra inferno simboliza ou significa sepultura. Há uma outra palavra, tártaro. Uma boa parte das traduções, em 2 Pedro 2, versículo 4, traz uma notinha embaixo da tártaro, explicando o que é. A palavra tártaro é traduzida na Bíblia em português como inferno, muitas vezes. Aparece uma vez só em 2 Pedro 2, versículo 4. Tártaro, queridos, é mais do que um lugar. Na verdade, tártaro é um ato, uma atitude da parte de Deus, que expulsou os anjos maus do céu e os reservou num lugar para o que? O juízo final. Essa é a ideia de tártaro. O outro termo é guiina, que vem de um termo hebraico, Ger-Rinon ou Ger-Ben-Rinon, vale de Rinon ou vale do filho de Rinon. Nesse vale, você pode ler depois do texto, 2 Crônicas 28, versículo 3. Nesse vale, Ger-Rinon ou Ger-Ben-Rinon, vale de Rinon ou vale do filho de Rinon, os ímpios sacrificavam os filhos em holocausto. No Novo Testamento, nos tempos de Cristo, nesse mesmo vale, havia um crematório da cidade de Jerusalém. Toda a sujeira de Jerusalém era queimada nesse vale, Ger-Ben-Rinon. Então, numa referência ao Antigo Testamento, como era um lugar onde os ímpios sacrificavam os filhos, e no Novo Testamento era um crematório, esse lugar virou um símbolo do juízo final. Entenderam? Então esse lugar, esse vale, tornou-se um símbolo do juízo final e a destruição dos ímpios. Mas, pastor Mota, eu estou pensando em pelo menos 2 versículos bíblicos, 2 textos bíblicos, que parece que ensinam coisas diferentes do que o senhor apresenta aqui essa noite. Vamos lá. Primeiro ponto que eu já expliquei aqui. Se eu tenho, por exemplo, 400 versículos que dizem branco. Só um exemplo. 400 versículos dizem branco. Um versículo aparentemente de cinza. Qual é a evidência mais conclusiva? Eu vou ficar com um versículo que diz cinza ou 400 que dizem branco? Qual é a decisão racional inteligente? Ora,
se eu tenho mais de 1.600 vezes na Bíblia as palavras alma e espírito nunca associadas à imortalidade, se há algum texto que aparentemente ensina alguma coisa diferente, eu preciso submeter esse texto à totalidade da Bíblia. Ora, se eu tenho, agora eu usei um exemplo hipotético, um exemplo claro, 400 versículos bíblicos mandam guardar a lei do sábado, e a palavra domingo não aparece na Bíblia. Eu vou tomar que decisão? Ah, mas há um texto que aparentemente diz, mas olha, se é 400 textos claros, eu vou ficar com um texto mais ou menos, um texto confuso. Então vejam, a parábola de rico e Lázaro, ou do rico e Lázaro. Eu ia só comentar, mas eu vou ler a parábola aqui. Abra sua Bíblia. Em Lucas 16. Lucas 16, 19 a 31. Todo mundo conhece a história. Antes de ler o texto, aprenda uma coisa. Uma doutrina bíblica não pode estar baseada só no versículo bíblico. Outro ponto. Uma doutrina bíblica não pode estar alicerçada em detalhes, incidentais de uma parábola. Por quê, queridos? A parábola, como a própria palavra diz, não é a expressão literal da verdade. A parábola é uma história para se tirar um fundo moral, uma aplicação moral. Por exemplo, o Senhor Jesus disse em parábolas: eu sou a videira verdadeira. Isso é literal, irmãos? Jesus é um pé de uvas? Não. Eu sou o caminho. Eu vou andar por cima dele? Eu sou o alfa e o ômega. Na verdade, duas vezes o alfabeto grego. Quer dizer que ele é o começo e o fim, o princípio e o fim. Então, uma parábola não é expressão literal da verdade. Eu não posso alicerçar uma doutrina em detalhes incidentais de uma parábola. Quando você estudar uma parábola, você tem que entender qual foi o contexto em que a parábola foi escrita. Normalmente, o preâmbulo, o começo da parábola e a conclusão da parábola dão a exata ideia do que a parábola quer ensinar. Agora vamos ver aqui essa parábola e vamos entender se é uma história literal ou não. É claro que não é, mas vou ler com vocês aqui. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. É literal isso, queridos? Você acha que algum milionário fica comendo? E os cães vira-latas ali embaixo da mesa comendo as migalhas? E o mendigo ali, cheio de chagas e úlceras, tentando pegar as migalhas embaixo da mesa do rico? E os cães lambendo a úlcera? Esse é um quadro real? Você consegue enxergar isso na vida real? É lógico que não. É uma parábola. É uma história para se tirar um fundo moral. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. A tradição judaica diz que Abraão está à porta. A tradição católica diz que é Pedro. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos.
além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Vamos lá. Primeiro ponto. Vocês acham que é uma história real essa? Quem está no inferno queimando, bate papo com quem está no céu. E aí, aqui está legal, e aí, aqui está quente a beça. Olha, por favor, peça para Lázaro molhar a pontinha do dedo e pôr na minha língua. Então tinha que ter, né? Você acha que é um pouquinho d'água na língua e mudar o quê? Agora vamos imaginar a cena. Você, mamãe querida, está no céu. E o seu filho, que a senhora educou com todo carinho, com respeito, mostrou o caminho, mas infelizmente o menino tomou decisões erradas na vida. Está no inferno queimando. A senhora está no céu, e no céu dá para conversar com o seu filho no inferno queimando. A senhora vai ser feliz no céu? Sim ou não? Sim ou não? Mas Jesus diz que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, não haverá morte, não haverá dor, não haverá pranto. Ora, se a pessoa está no inferno queimando, tem dor. Mas Jesus disse que não vai ter mais dor nenhuma. Imagina a senhora no céu, olhando o filho queimando. Vamos inverter a história. Vamos inverter. Isso não pode acontecer, porque mamãe vai para o céu mesmo, né? Mas inverte a história. Você, filho, no céu e a mamãe no inferno queimando. Você vai ser feliz? Que alegria você vai ter no céu, olhando as pessoas que você tanto amou aqui na terra, queimando no inferno. Queridos, isso não pode ser uma história real. É uma parábola, como a própria Bíblia diz, é uma parábola. Se fosse uma história real, Deus seria tremendamente injusto também. Sabe por quê? Qual foi o argumento de Abraão com o rico? Disse para o rico, olha, sabe o que acontece? Você já foi rico na terra. Você usufruiu os seus bens na terra. E Lázaro, coitado, foi tão pobre. Agora você fica queimando e ele fica no céu. Então qual é a conclusão? O rico estava queimando só pelo fato de ser rico. Só pelo fato de ter vivido bem aqui nesse mundo, agora em troca ele vai sofrer. E o pobre do Lázaro, só por ser pobre, já estava no céu. É assim que funciona. Todo pobre, só por ser pobre, vai para o céu. E todo rico, só por ser rico, vai ficar queimando. Olha, rico por rico, Abraão era muito mais. Abraão era milionário e está na porta do céu agora. E o outro, só porque era rico, estava queimando. Obviamente, queridos, é só uma ilustração, é uma parábola. Na verdade, é uma história conhecida entre os judeus. Jesus contou uma história que eles conheciam para fazer uma aplicação que eu vou explicar já já qual foi. Versículo 27. Então replicou o rico: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Conclusão, queridos. No debate contra os judeus, continuavam questionando quem era Jesus. É o Messias? Quem você é? É o profeta? Quem você é? E continuavam exigindo que o Senhor Jesus operasse milagres e sinais. Aí Jesus, nesse contexto, contou essa parábola. Para dizer o quê? Vocês têm a Bíblia, que era o Antigo Testamento, não é? Vocês têm Moisés e os profetas. Estudem o que Moisés e os profetas disseram. Vocês vão descobrir se eu sou o Messias, se eu sou o Filho de Deus ou não. Não, mas olha, opere mais um milagre. Se o morto ressuscitar, aí o que diz a parábola? Não. Se eles não creem em Moisés e nos profetas, não vão acreditar, mesmo que ressuscite um morto. E vocês querem um exemplo? Estamos no final de semana de Páscoa. O Senhor Jesus, depois que Pedro cortou a orelha de Malco, que era empregadinho do sumo sacerdote,
Jesus pegou a orelha do chão, limpou, e fez o primeiro implante de órgãos da história. Colocou de novo a orelha no lugar. E ainda assim foi preso. O milagre foi feito. O sinal foi mostrado. E ainda assim ele foi preso. Porque sinais e milagres não valem absolutamente nada se a pessoa não crê no assim diz o Senhor. Vocês conseguiram entender o significado da parábola? Eu tenho que entender a parábola no seu contexto. E a Bíblia não mente em contradição. Se a Bíblia diz a alma que pecar, essa morrerá, não pode ter um texto que diga o contrário. Lucas 23, 43. O Senhor Jesus crucificado. Mau ladrão de um lado, mau ladrão do outro. Um caçoava de Jesus. O outro disse, mas você nem ainda teme a Deus, estando na mesma condenação? Aí o chamado bom ladrão, na verdade os dois eram maus, mas o chamado bom ladrão, que a tradição chama de Dimas, né? Disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí a frase de Lucas 23, 43. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, pastor, olha, esse texto é conclusivo. Jesus disse para o ladrão, em verdade te digo que hoje estaremos juntos no paraíso. Espera um pouco. O original em grego não tinha divisão entre as palavras, não tinha pontuação, não tinha ponto, não tinha vírgula. Então, João Ferreira de Almeida, quando traduziu, um homem dirigido por Deus, quando ele traduziu a Bíblia, os originais, hebraico, aramaico e grego para o português, nesse texto aqui, ele traduziu literalmente as palavras, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje serás comigo no paraíso. Não colocou nenhum ponto, nenhuma vírgula. Agora, alguns vão dizer, mas pastor Mota, quem é o Senhor para colocar ponto e vírgula? Eu não sou ninguém. Mas a Igreja Católica Apostólica Romana, na tradução ecumênica, que é a nova edição revista e corrigida das edições paulinas e edições Loyola, traduziu Lucas 23, 43 da seguinte maneira, as mesmas palavras, Jesus lhe respondeu, em verdade eu te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Porque essa tradução católica é melhor do que a outra tradução católica. Porque toda a Bíblia que você está lendo aí, meu irmão, é tradução católica. Porque João Ferreira de Almeida era católico. Não tem Bíblia adventista do sétimo dia. O que você tem em mãos aqui é uma Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida, católico. A tradução ecumênica das edições paulinas e Loyola colocou a vírgula no lugar certo. Por quê? Jesus foi para o paraíso aquele dia? Sim ou não? Sim ou não? Jesus morreu que dia, irmãos? Sexta-feira. Ressuscitou no primeiro dia da semana. Se Jesus tivesse prometido para o ladrão que eles estariam juntos naquele mesmo dia no paraíso, ele mentiu para o ladrão. Quando Jesus ressuscitou, e Marta quis tocar em Jesus, o que Jesus disse? Hein? Não me toques. Eu ainda não subi ao meu Pai. Jesus não tinha ido para o céu ainda. Então, se ele prometeu para o ladrão que estariam juntos naquele dia mesmo, ele mentiu para o ladrão. Na verdade, queridos, João Ferreira de Almeida deveria ter colocado uma vírgula e não colocou. Mas a própria Igreja Católica corrigiu o erro, colocando a vírgula no lugar certo. Jesus disse, em verdade te digo hoje, um dia, no futuro, estarás comigo no paraíso. Olha o exemplo de Marcos 16:6. Você pega as mesmas palavras, ressuscitou, não está aqui. Então você imagina, a pessoa olhando para a sepultura, dizendo, ressuscitou. Podia até pôr um ponto de exclamação. Ressuscitou, não está aqui. Com as mesmas palavras, é só mudar a pontuação. Fica assim, ressuscitou? Não, está aqui. Vocês conseguem entender como a pontuação muda completamente o sentido? E no original em grego não havia pontuação. Então João Ferreira de Almeida cometeu um erro.
que a própria igreja católica corrigiu. Colocou a vírgula no lugar certo. Jesus disse: em verdade te digo hoje, um dia no futuro estarás comigo no paraíso. Agora, se um texto é de difícil interpretação, eu vou recorrer a outros textos que são mais claros. Então vejam, quando os homens teriam a recompensa? Quando é que as pessoas vão receber a vida eterna? Quando as pessoas vão ter a recompensa? Logo após a morte? Não. Vou mostrar 4 textos bíblicos. Primeiro, Apocalipse 22, 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os santos anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Quando, queridos? Quando ele voltar. Quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. 1 Pedro 5, versículo 4. Quando, irmãos? Que eu vou receber a coroa da vida? Quando Cristo voltar. Segunda carta a Timóteo 4, versículo 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Que dia, queridos? Quando ele voltar. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Não está claro? Jesus não poderia ter prometido algo para o ladrão que iria contra a sua própria palavra. Jesus disse: quando eu voltar, eu vou retribuir a cada um conforme as suas obras. Não poderia ter prometido que estariam juntos naquele mesmo dia no paraíso, porque o próprio Senhor Jesus não foi para o paraíso naquele dia. Eu continuo a palestra amanhã. Agora raciocine comigo. Há algum bom católico aqui, que é católico hoje, ou já foi católico, que lembra do credo? A irmã sabe? De cor? Vem aqui então. Vem aqui, por favor. Vou encerrar com o credo católico. Pode vir. Levantou a mão, agora tem que vir aqui. Nós vamos ajudá-la. Muitos se lembram, lembram? Não lembram? Quem lembra do credo aqui? Ela que vem à frente. Já. Vamos ajudar então. Hein? Tem um monte de gente, mas a irmã sabe, não sabe? Você acha que lembra? Vem cá. Então levantou a mão, agora o pessoal vai ajudar aqui. Faz 20 anos, mas vai lembrar. Diz que faz 20 anos que sou adventista, mas há várias pessoas que lembram do credo aqui. Vamos lá. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Todo mundo juntos, que lembra para ajudar, vai. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que padeceu sob os Pôntios Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Já pulou uma parte, né? Pulei? Foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob os Pôntios Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu os céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da... Está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Pode parar por aí. Você era uma católica meia boca. Eu nunca fui católico, mas eu sei o credo. Essa parte do credo diz que o Senhor Jesus está à destra de Deus Pai. E queridos, o credo católico está tudo certinho, viu? Até aí, pelo menos, está tudo certo. E a igreja católica significa igreja universal, não é? Então esse na verdade é o credo cristão dos primeiros séculos. Diz que o Senhor Jesus está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Eu creio nisso. Você crê? Eu creio. De onde há de vir julgar os vivos e os mortos? Queridos, se a pessoa morreu e já foi para o céu, ela já foi julgada. Se a pessoa morreu e já foi para um lugar onde está queimando o tempo todo, ela já foi julgada. O juízo está no futuro.
A recompensa está no futuro. Vocês conseguiram pegar o raciocínio? Não há uma incoerência. Como é que a igreja pode ensinar que a pessoa morre e vai direto para o céu, se o próprio credo católico diz que Jesus um dia virá a esse planeta julgar os vivos e os mortos? Os mortos estão na sepultura. Eu continuo a palestra amanhã. Eu sempre gosto de continuar a palestra na mesma noite e já termino tudo. Mas o povo vai ficar muito cansado, temos a transmissão. Então, amanhã à noite, eu vou explicar para vocês, dentro da Bíblia, que a esperança do cristão é a ressurreição dos mortos. Há um dia que Cristo vai voltar, com todos os anjos, com poder, grande glória. Haverá o toque de trombetas, e ao soar a última trombeta, os mortos em Cristo vão ressuscitar incorruptíveis. E aí vamos ascender aos céus. Receberemos a coroa da vida eterna e viveremos para todos sempre com Jesus. Aí, o que é mortal vai se revestir da imortalidade. O corruptível da incorruptibilidade. E eu continuo então a palestra amanhã. Você que assiste pela internet, não pode perder a palestra amanhã. Vocês têm que voltar aqui amanhã. E os ouvintes da Novo Tempo, continua a palestra amanhã à noite. E quando você assistir no site www.profecias para o tempo do fim, você pode assistir todas as palestras de graça lá. A Associação Paulista Oeste não está vendendo as palestras. Está de graça na internet. De graça receber, de graça dar. É só assistir. É só acessar e assistir de graça todas as palestras. Você precisa assistir essa palestra e assistir a próxima palestra, a de amanhã, juntar as duas para formar o quê? Todo o contexto. Toda a ideia, toda a doutrina. Então, não percam a aula de amanhã. Pergunto, ficou claro para vocês essa questão? O que a Bíblia ensina é completamente diferente da ideia de muitos por aí. Agora eu vou um pouquinho mais longe. Isso pode magoar alguns. Mas é melhor magoar vocês do que Deus me cobrar no dia do juízo, porque eu não falei o que tinha que falar. A base do Espiritismo é a imortalidade da alma. Não, pastor, a base do Espiritismo é a reencarnação. Tá? Só que antes de crer na reencarnação, que é uma doutrina espírita, eu preciso crer que a alma é imortal. A ideia que a alma é imortal é filosofia espírita pagã. Toda a igreja que ensina que a alma é imortal, está ensinando filosofia pagã espírita. Isso é doutrina espírita, não é doutrina bíblica. A doutrina bíblica diz que quando a pessoa morre, ela morre mesmo. E que a esperança é a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu, ao abraçar a Jesus como Salvador e Senhor, se eu morrer amanhã ou depois, a Bíblia diz que eu morri em Cristo. Quando Jesus voltar, Ele me chama pelo nome. Eu ressuscito e vou viver com Ele para todo sempre. É o tema de amanhã à noite. Todos entenderam ou não? Ah, pastor, eu entendi, mas eu não aceito. Eu respeito isso. Pastor, eu não aceito. Eu não penso assim. Queridos, a amizade continua a mesma. Só que se você me disser, pastor Mota, eu não creio da forma como foi explicado hoje. Eu respeito. Mas você, em outras palavras, está dizendo, eu não creio na Bíblia. Eu respeito. Pastor, eu não creio na Bíblia, vou continuar do jeito que eu penso. Tudo bem. Mas você não pode dizer, eu creio na Bíblia. E creio que a alma é imortal. Não pode. Se você crê em Deus e crê na Bíblia, a Bíblia como única regra de fé e prática, você tem que crer que a alma é mortal. E que a esperança é a ressurreição. Tá ok? Quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu quero ver. Quantos aceitam todas as doutrinas bíblicas? Eu quero ver as mãos aqui. Muito bem. Vamos colocar em pé e vamos orar. Por favor, não perca a próxima palestra. Oremos. Amado Pai Celestial, Tu sabes, Senhor, que para muitas pessoas que ouviram a palestra nessa noite, pela Rádio Novo Tempo, para muitos que assistem pela internet, para muitos que estão ao vivo aqui, em Mirassol, para muitas pessoas essa palestra foi difícil de aceitar, de entender.
Porque pessoas sinceras que estão aqui essa noite, que nos ouvem essa noite, foram ensinadas, foram educadas, foram criadas com uma doutrina completamente diferente. Mas hoje, todos nós fomos confrontados com o assim diz o Senhor. E nós precisamos tomar uma decisão. Aceitar o que as pessoas erroneamente ensinam por aí. A tradição de várias igrejas por aí. Ou tomarmos uma decisão ao lado das Sagradas Escrituras. Ao lado do assim diz o Senhor. A nossa posição, Senhor, é aceitarmos a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. E oramos para que todo crente, para que todo verdadeiro cristão, volte a estudar a Bíblia, para que possa entender a tua palavra, as suas doutrinas, a tua verdade, as profecias bíblicas, e possa entender que brevemente o Senhor Jesus voltará. Aí sim, para revestir a cada salvo, a cada pessoa que aceitou a Jesus como Salvador e Senhor. Cada um então será revestido com a vida eterna, com a imortalidade. Nós queremos fazer parte desse grupo, dos que vão receber das mãos de Jesus Cristo a coroa da vida eterna. Abraçamos a Jesus como Salvador e Senhor. Queremos que, como o Senhor Jesus está muito próximo de voltar a esse planeta, a maioria de nós estaremos vivos por ocasião da volta de Cristo. Não passaremos pela morte. Mas se alguém morrer, se alguém dormir, se alguém perecer, antes da volta de Cristo, nós temos certeza absoluta que essa pessoa, tendo abraçado a Jesus como Salvador e Senhor, ressuscitará para receber das mãos de Cristo a coroa da vida eterna. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é tão clara. Obrigado, Senhor, pelos 1.600 versículos bíblicos que deixam muito clara para nós essa doutrina. Obrigado, Senhor, porque nos desse inteligência, nos desse discernimento e nos dás coragem nesse momento para tomarmos uma posição ao lado da verdade. Toma-nos, Senhor, em teus braços de amor, dá-nos uma noite de repouso, de descanso, amanhã um despertar feliz, e que possamos amanhã continuar essa palestra, para entendermos de uma maneira muito mais clara qual é o plano que o Senhor tem para cada um de nós. Toma-nos, Senhor, em teus braços de amor, oramos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos. Amanhã à noite, o milênio bíblico e as duas ressurreições, uma palestra extraordinária, baseada especialmente no livro do Apocalipse. Amanhã à noite, todos estão cordialmente convidados. Este programa foi transmitido ao vivo, direto da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Mirassol. Voltamos agora com a nossa programação normal.